título da nossa lição é Pequenos Grupos Saudáveis. Pequenos grupos saudáveis. Então nós estamos estudando pequenos grupos. E eu gostaria de te encorajar, se você já tem o desejo de ser um anfitrião, a já orar por isso, né? Incentivar você e até que você nos procure e demonstre esse interesse, né? Se você tiver, claro, esse interesse por hospedar pessoas, receber um pequeno grupo, edificar pessoas junto a você, certo? Estar junto conosco nesse momento. Você quer ser um líder, né? Se prepare, esteja junto, estude as escrituras, né? Se você quer ser um assistente, né? Esteja junto conosco. Muito bem, mas antes de iniciar eu vou orar novamente para iniciarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa agora nesse momento que vamos estudar os pequenos grupos. No nome de Jesus, amém. A gente tem que tomar cuidado, e uma observação sobre pequenos grupos, que por isso que nós tivemos eu fiz questão de dar aula de divergências denominacionais. Eu falei, pastor, eu queria dar essa aula de divergência denominacional, porque quando a gente lembra de pequenos grupos, a gente lembra de algumas coisas que têm acontecido no meio neopentecostal. Eu quero te encorajar, né, que nós temos uma linha mais conservadora, mais bíblica. E quando eu falo conservadora, eu não estou falando de uma linha legalista. Eu estou falando de uma linha que olha para as escrituras de forma séria. Então, só falando um pouco da nossa história e revisando um pouco essa aula, o início dos batistas regulares foi um momento de combate ao liberalismo teológico. O que liberais creem? Que a Bíblia, né, ela em sua maioria, né, ela contém muitos erros, demasiadamente. Que existem contos, fábulas, né, que homens imaginaram, né, que, por exemplo, profecias não se realizaram. Então o liberalismo teológico ele entra nessas partes perigosas. Então batistas regulares iniciam como uma resposta a esse movimento. E nós vimos o estudo bíblico de pequenos grupos, né, que nós devemos permanecer na linha, nas escrituras, né, que as pessoas precisam interagir nesses grupos. E hoje nós vamos ver pequenos grupos saudáveis. Pequenos grupos saudáveis. Qual é o nosso objetivo com pequenos grupos? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que um pequeno grupo não vai se tornar uma igreja, não pode se tornar. Mas o nosso objetivo com pequenos grupos é que pessoas cresçam no Evangelho. Coloquei no pequeno parágrafo, no primeiro parágrafo. Fazer cristãos crescerem. Ou seja, o nosso objetivo com pequenos grupos é a edificação de vidas. Que vidas sejam edificadas. E eu gostaria de fazer uma afirmação. Não existe compromisso com a igreja local sério sem um comprometimento com membresia. Então nós vemos no livro de Atos irmãos tendo compromisso com a igreja, certo? E nós podemos entender que pequenos grupos nesse sentido não vai ser uma igrejinha e não vai ser um local que as pessoas não vão se subordinar a uma liderança pastoral. Não é isso. Então tudo que começa com desobediência, com desalinhamento ao Senhor, dá errado. E nós devemos tomar cuidado com isso. Mas vai ser um pequeno grupo que vai trazer edificação. E qual é o outro objetivo primário? Promover crescimento do Evangelho. Ou seja, os pequenos grupos vão servir para evangelizar pessoas. Pessoas ao nosso redor, elas precisam ser evangelizadas. Nós temos pessoas com chamado missionário aqui na igreja. E isso é uma bênção. Mas este chamado missionário, ele também se estende a nós. A cada um de nós. O chamado missionário é para todo mundo. Então, nós somos chamados a sermos missionários. E os pequenos grupos é uma forma informal. Claro que a Bíblia não tem um mandamento, assim, alguma coisa específica. Eu não estou dizendo que a igreja que não faz pequeno grupo está em pecado. Mas, assim, nós estreitamos as relações com as pessoas. Imagina, muitas das vezes a gente convida as pessoas para vir à igreja, mas às vezes elas não têm disponibilidade. Eu mesmo, quando não era crente, quando eu não era cristão, eu mesmo sempre colocava uma dificuldade. Certo? A minha mãe me chamava, a minha irmã me chamava, um colega meu de classe me chamava, mas eu sempre colocava uma dificuldade. E os pequenos grupos estreitam os laços. Você deve ter amigos que moram perto da sua casa. Você deve ter colegas de trabalho que iriam à sua casa, mas não viriam à igreja.
E esse é o momento de pregar o evangelho para eles. Nós somos uma igreja da grande comissão e precisamos falar de Cristo, atuar com várias frentes, né? E uma das frentes é essa. E hoje nós vamos ver um estudo sobre pequenos grupos saudáveis. E essa característica introdutória, um pequeno grupo deve discipular e evangelizar, certo? No início do estudo, o autor, lembrando que o que eu estou pegando aqui é do autor Colin Marshall, do livro Conduzindo Pequenos Grupos, da editora Fiel, ele dá um exemplo de uma situação de pequeno grupo que não é saudável. Ele vai dizer, tomemos por exemplo o grupo em que certos membros dominam, colocando seus pontos de vista de forma agressiva, insistindo em suas prioridades e criando um clima defensivo. Em certo nível, eles têm um efeito destrutivo. O grupo não é saudável e, como líder, você deseja corrigi-lo. Os membros oprimidos precisam se sentir mais à vontade e as personalidades dominadoras precisam aprender um pouco sobre sensibilidade. Agora imagina um pequeno grupo em que as pessoas vão só para brigar sobre teologia. Esse grupo está saudável? Não, ele está doente. Então, eu não teria vontade, eu não estou dizendo que eu não iria, a um pequeno grupo que só tivesse confusão teológica, né? Discussão, e pessoas quisessem dominar a conversa. E que pessoas impusessem a sua vontade. Isso em qualquer contexto, isso não é uma atitude saudável, né? Com qualquer pessoa. E até no nosso evangelismo. E eu já repeti esse exemplo aqui na igreja, e vou falar novamente. Eu tive um colega que ele uma vez chegou com uma senhora e falou, se a senhora não se arrepender, a senhora vai para o inferno. É assim que a gente cria relacionamento? Não, isso traz, a pessoa vai se afastar, certo? Então, e nós vimos no último estudo como corrigir um assunto que foi colocado que está contrário às Escrituras. Pequenos grupos nunca serão perfeitamente saudáveis, porque ainda não estamos no céu, certo? Então, aqui eu não estou dizendo que pequeno grupo vai ser um local perfeito, vai ser um pedacinho do céu. Logo quando eu me converti, o pai do Natanael falou bem assim para mim, meu irmão, igreja não é um pedacinho do céu. Esquece isso. Igreja não é um pedacinho do céu, irmãos. Então nós pecamos contra as pessoas e as pessoas pecam contra nós. Só que eu vou abrir um parêntese. Né? Esses pecados não devem ser cometidos de forma deliberada. Que eu não estou dizendo que você tem liberdade para pecar contra o seu irmão. Mas eu estou dizendo que nós somos pecadores redimidos. E precisamos entender que um pequeno grupo ele vai ter seus problemas, mas que eles precisam ser lidados de forma bíblica. Uma maneira de considerar um pequeno grupo saudável é examinar o que a Bíblia diz sobre relacionamentos cristãos. E aqui na aula nós vamos ver uma ferramenta de diagnóstico, se o pequeno grupo está saudável ou não. Mas eu vou adiantar o clímax para você. Então, um pequeno grupo ele é saudável quando esses relacionamentos estão alinhados com o Senhor. Então nós nos relacionamos, irmãos. E o Senhor Jesus, ele disse que o nosso testemunho é nos relacionarmos bem uns com os outros. Já ouviu aquela música? Sem inveja, sem intriga, sem hipocrisia, sem rancor, conta comigo. Depois o Gladson continua. Mas isso deve ser uma verdade nas nossas vidas. Tem alguma barreira entre você e alguém? Resolva. Certo? Aqui eu não estou falando de desconfiança pecaminosa. Desconfiança pecaminosa você resolve com você. Não vai falar para o outro uma coisa que nem existe. Muito bem, nós vamos iniciar com uma ferramenta de diagnóstico. Quais são os indicadores de um grupo saudável? E dentro disso, o autor ele faz uma citação. Envolvemos outras pessoas em nosso pequeno grupo porque Deus nos acolheu. Ouvimos a contribuição dos outros porque Deus nos escuta e nos trata com dignidade. Podemos ser abertos um com o outro porque Deus vê tudo o que somos e mesmo assim nos chama de seus filhos. Então nós temos o princípio bíblico do acolhimento do Senhor conosco. O Senhor nos acolheu. Então um pequeno grupo deve ser um local de acolhimento, de exortação, de encorajamento, de ânimo, em que as pessoas vão ser animadas, exortadas, consoladas. E uma das coisas que nós vemos,
que um pequeno grupo deve ter? Nesse diagnóstico que um pequeno grupo está saudável ou não. O senso de propriedade. Cada membro pertence ao grupo. Ou seja, se você futuramente se envolver num pequeno grupo, e nós estamos orando por isso, você tem que entender, né, você precisa entender, como qualquer outro ministério da igreja, que esse ministério aqui é nosso, é nossa responsabilidade. Nós estamos fazendo para o Senhor. E quais são os sintomas de um pequeno grupo saudável? Cada membro está comprometido com os objetivos do grupo. Você vai participar de um pequeno grupo. Aí o anfitrião, naquela semana, não pode preparar a parte dos alimentos. Não vai poder. Poxa, aí eu não sou assistente, não sou nada. Poxa, mas esse pequeno grupo é a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Eu vou preparar o lanche. Olha, eu posso ajudar. Você não vai poder nesse dia, mas eu vou poder lhe ajudar. Ou o líder tem algum problema, o líder auxiliar, está tudo certo para o líder falar naquele dia, dar o estudo. Né? Mas o líder auxiliar entende, não. Poxa, ele não vai poder, se ele ficar doente, aí o líder auxiliar já prepara um estudo, ou pede o estudo. Né? E assim. Né? Então isso é um grupo saudável. Cada membro se preocupa com o progresso do grupo. Cada membro cumpre uma função específica do grupo. Eles o chamam de nosso grupo, não de grupo deles, ou de grupo do líder. Né? Nesse pequeno grupo nós temos altas taxas de assiduidade. Ou seja, nós temos disposição de permanecer após a reunião formal. Né? Qualquer líder de ministério, qualquer ministério da igreja precisa funcionar assim. Isso aqui é nosso. Se eu não estiver aqui, eu não estou dizendo que o poder é nosso, tá, gente? Então eu tenho que entender. Todo ministério tem uma lista de pessoas e tem uma escala. Todo ministério. Certo? Então eu preciso entender que é nosso compromisso, não é só do líder. Não é o ministério do líder, não é o ministério do pastor Fernando, não é o ministério do pastor Sérgio. Né? Mas é uma coisa nossa, é um compromisso que nós temos com o Senhor, de servir. E dentro disso, né, nós temos disposição de permanecer após a reunião formal. Não, o grupo é nosso, é responsabilidade nossa. E qual é a responsabilidade primária, as duas? É evangelizar e promover crescimento. Então eu vou participar do momento informal. Teve a mensagem, teve as discussões sobre a mensagem, e depois nós vamos ter o lanche, e nós vamos ter um momento de conversa informal. Eu vou participar, eu vou estar junto, porque a obra é de Deus, eu estou animado para isso. Certo? Perguntas de diagnóstico. Né? Um pequeno grupo saudável é um pequeno grupo comprometido. Mas quais são as perguntas de diagnóstico que nós devemos fazer para saber se um pequeno grupo não é saudável? A primeira, algumas pessoas parecem fazer parte de um grupo interno, as outras pessoas ficam de fora. Existem subgrupos em que 2 ou 3 membros sempre concordam, se relacionam, ou ao contrário, sempre se opõem. Quais os padrões de comparecimento? Então eu vou saber se um pequeno grupo é saudável ou não. Certo? Então, eu não posso estar num pequeno grupo e não me doar pelos outros. Não, eu vou me doar só pelo Paulo, porque eu vou com a cara dele. Porque ele é pai do Apolo, eu vou com a cara do Apolo também. Não, eu preciso me doar por todos. Nós teremos várias pessoas. O João Paulo, vou me doar por ele, né? Apesar de não me dar vontade às vezes. Gente, brincadeira interna, tá? A gente não se dá mal não, tá bom? Glaerdes, não, vou me doar pelo Glaerdes, não, eu vou doar momentos com ele, né? Com o pastor Rodrigo, com o Diego, certo? Com o pastor Murphy, com o irmão Delclésio. Então eu vou doar momento com todo mundo. Eu vou me doar, eu vou me gastar. Né? Então nós devemos nos despir de qualquer seletividade cristã. Participação, uma outra coisa a ser avaliada. A primeira coisa é propriedade. Poxa, eu entendo que o pequeno grupo é um ministério nosso. Então é um pequeno grupo saudável. Se esse pequeno grupo não tem muitas faltas, eu não estou dizendo que pessoas não têm problemas de saúde, isso é indicador de falta de interesse. Ou seja, está indicando que esse pequeno grupo não está saudável. Participação, altos níveis de envolvimento na discussão. Em uma discussão, alguém faz a bola rolar, geralmente o líder. Né? O objetivo do líder é tomar a discussão mais parecida com voleibol do que com tênis, com uma série complexa e imprevisível de interações entre todos os membros.
O líder ainda está guiando a discussão, mas às vezes fica em segundo plano. Então, quando um pequeno grupo é saudável, quando todos participam no nível que desejam. Vamos supor que nós temos um pequeno grupo com um adolescente, nós temos um jovem, nós temos um casal jovem, certo? Nós temos essas três pessoas. Essas três pessoas devem participar em nível aceitável. Alguns adolescentes são mais tímidos. O que é uma participação de nível aceitável para ele, né, no estudo? O que é uma participação de nível aceitável? Por exemplo, tem adolescentes que só conseguem falar publicamente, né, 3 palavras, 4. Né, ele não consegue falar muito. Né, então não posso cobrar dele que ele fale mais. Mas eu entendo que ele está se esforçando para isso. Né? Ele precisa se esforçar, pode ser uma luta para ele. Né, e aqui eu não estou dizendo que a gente não vai instigar as pessoas a serem comunicativas. O jovem já fala um pouco mais. O casal já vai falar mais. Né, um pouco mais, mas todos devem ter um nível correto de comunicação. Membros se comunicando efetivamente, sendo compreendidos no que querem dizer. Então, aquele ambiente não é um ambiente de medo. Né? Você vai ter o estudo, você vai jogar as perguntas e as pessoas vão interagir. Certo? Por exemplo, sobre a vinda de Cristo. Né? O que o milênio te ensina? Né? Aqui a gente fez aplicações. Né? Qual esperança nós podemos ter olhando para a doutrina do milênio? Qual esperança nós podemos ter olhando para o julgamento do Senhor sobre as nações? Que o Senhor é rei, que o Senhor é soberano. Um pequeno grupo saudável, ninguém é dominado, ninguém domina o tempo de fala. Evitam-se longas conversas entre 2 pessoas, com outras apenas observando. Então, um pequeno grupo não é saudável se só está eu e João Paulo aqui no pequeno grupo. Tem uns 7 aqui. Mas aí eu falo, João Paulo responde. Aí eu falo, jogo a pergunta, só o João Paulo responde. Não está saudável, as pessoas não estão se sentindo à vontade para se abrir. Até para falar de coisas da vida, em relação, até falar de uma luta. Perguntas de diagnóstico. Quem são os colaboradores? Aqui foi uma tradução, tá? Quem são os membros de alta e baixa frequência? Existem mudanças na participação, com participantes ativos que ficam quietos? Aconteceu alguma coisa no grupo que poderia explicar isso? Irmãos, a gente tem que estar atento a essas situações, não somente em pequeno grupo, mas assim, pessoas têm dificuldade às vezes de se relacionar. Né? E a gente precisa estar atento, né, a essas coisas. Entendeu? Irmão, aconteceu alguma coisa aqui? Estou vendo que você não está participando tanto das discussões do pequeno grupo. Houve alguma intercorrência? Você está bem? Você precisa de ajuda? Né? Então, como as pessoas quietas são tratadas? Como o silêncio delas é interpretado? Como consentimento, desacordo, desinteresse, ansiedade? Então, vamos supor que pessoas não queiram participar das discussões do pequeno grupo. Será que a gente vai ser aquele que vai julgar de uma vez, bater um martelo? Não, está em pecado. Né? Pode ser um indício. Mas eu preciso ver formas de ajudar essa pessoa. Né? Existe alguma rivalidade no grupo? Uma luta por poder? Isso aqui é um cuidado, irmãos. Né? Aqui nós estamos falando de participação, aqui é um diagnóstico. Né? Então, o envolvimento na discussão. Existem brigas por poder no pequeno grupo? Isso vale para todo o ministério. Isso vale para todo o ministério. Interessante que quando a gente trabalha em empresas, você pode observar. Eu tinha um colega que ele era muito rebelde com o chefe. Então nós tínhamos uma máquina aqui, e ele era tão rebelde que chegou a determinado momento que foi contratado um mecânico para substituí-lo. Você sabe o que ele fazia? Ele estava consertando aqui a prensa e ele fazia assim, para o rapaz não ver o que ele estava fazendo. A gente acha que é uma coisa distante, mas crentes às vezes acham que um bom procedimento no trabalho é só chegar no horário, certo? E algumas coisas pontuais. Mas a motivação do meu coração indica muita coisa. Por exemplo,
Com pessoas que têm o mesmo cargo e a mesma faixa salarial que você, como você lidar com elas? Como você lidar com elas? Existe uma pessoa que tem o mesmo cargo, como você lidar com elas? Como crente, será que a informação nova que eu aprendo, eu passo para ele ou eu escondo o jogo? Aqui eu usei uma linguagem bem empresarial. Ou eu escondo o jogo? Como crente, eu entendo que a gente não tem que ter esse tipo de postura. E crente não tem que estar vivendo para derrubar outros na empresa, não. Quem vai te tirar dali é Deus. Se tu for sair, quem vai te tirar é Deus. Então, assim, nós como crentes precisamos ter essa visão, às vezes, no ministério. Às vezes chega um irmão que tem as mesmas características, os mesmos dons, os mesmos talentos, e a gente pode pensar no nosso coração assim, não, ele vai tomar meu lugar. Nós não devemos pensar dessa forma. E num pequeno grupo é um ministério. Pode ser um lugar que a gente pense dessa forma. Lutas por poder. Certo? Lutas por... As pessoas amam poder. O ser humano ama poder. Só que como o poder tem que ser visto de forma redimida. De forma redimida. Deus nos dá poder sobre pessoas para que as abençoemos, as encorajemos e que nós sejamos exemplos para elas. Então Deus te dá uma responsabilidade no ministério para que você seja bênção, para que você sirva pessoas, certo? Muito bem, nós temos, e aqui falando de pequeno grupo, não deve haver nenhuma rivalidade por cargo, nenhuma luta por poder. Um outro diagnóstico de pequeno grupo, honestidade ao se expor. E eu vou destacar esse parágrafo. A abertura é importante nos grupos cristãos. Ser honesto com Deus e com os outros é um pré-requisito para crescimento em Cristo. Se estamos escondendo nossos medos e dúvidas, não podemos receber o conforto do Evangelho. Se estamos escondendo nossos pecados, não podemos receber a repreensão e o perdão do Evangelho. Se somos reservados sobre nossas alegrias e vitórias, negamos a realidade do Evangelho. Então, eu me abrir com outras pessoas é uma indicação do meu coração. Certo? Então, isso indica muita coisa. Certo, irmãos? Então, nós devemos ter essa ciência, Será que nós estamos nos abrindo pouco ou muito? Tem pessoas que sabem como você realmente é? Como eu sou, as minhas motivações, as motivações do meu coração? Será que elas sabem? Por exemplo, quando eu peco por medo, será que tem alguém que eu falo que a pessoa sabe exatamente? Eu não estou falando da verdade bíblica não, gente. Eu estou falando da minha transparência. Então a verdade bíblica é, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas será que eu estou exposto, eu me exponho? Eu digo, não, irmão, nesse momento eu senti medo. Certo? E aqui eu não estou dizendo que nesse pequeno grupo você vai estar dando detalhes específicos da sua vida, mas você tem que ser aberto a falar. Sintomas de um grupo saudável. As emoções são expressas no grupo. Pessoas são ajudadas a expressar emoções. O grupo não fica paralisado quando emoções profundas são expressas. Agora imagina, um visitante chega no pequeno grupo, uma pessoa que não crê em Jesus e ela tem uma crise de choro. Como é que a gente vai lidar com a crise de choro? A pessoa está chorando, Como a gente vai lidar com isso? Será que todo mundo vai ficar impressionado? Não, ali é um local que é esperado que se faça isso, que se recupere pessoas. Dificuldade honesta com a aplicação do estudo bíblico. Esse aqui é principalmente para o líder. Quando você está no estudo, aí a pessoa vira para você e fala, eu não entendi. Você falou de forma clara. Aí a pessoa diz, eu não entendi. Como deve ser minha reação? Honestidade em oração. O pastor Fernando tem falado sobre isso. Sobre expor nossos pedidos. Sempre tem alguma coisa a seguir. Aceitação de críticas. Sem afastamento, ressentimento ou raiva. Então, distanciamento emocional é uma prova se perdoamos ou não. Às vezes um pedido de perdão é feito como um pedido de desculpas, Mas um pedido de perdão é feito sem afastamento.
Alguém me critica no pequeno grupo, eu entendo que eu posso ser criticado, eu estou exposto. Todo mundo pode ser criticado aqui. Todo mundo, você recebe críticas todos os dias. E é nossa função olhar para essa crítica e dizer, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é. A minha função ao olhar para a crítica é pensar assim, não, eu não vou me martirizar, isso não é verdade. A minha função é olhar para a crítica e pensar, isso aqui é verdade, isso aqui eu vou seguir. Certo? Perguntas de diagnóstico pequeno grupo, se ele é saudável ou não. Estamos falando sobre essa questão de honestidade ao se expor. Existem tópicos tabus no pequeno grupo? Será que tem assuntos que as pessoas não falam? Por exemplo, e graças a Deus que a nossa igreja, eu posso dizer que é uma igreja que superou esse tabu, mas eu vou falar. Casais, quando se reúnem, né, por exemplo, um pequeno grupo de casais, será que eles têm liberdade ao falar sobre sexo? Eu não estou falando de sexo explícito, mas estou falando de princípios. Né? Isso deve ser um tabu quebrado, certo? Entre nós. Os membros são excessivamente gentis uns com os outros? De que maneira as ideias são rejeitadas? Como os membros reagem quando suas ideias não são aceitas? Né? Como um membro reage? Isso é uma questão do nosso coração, que a gente precisa avaliar. Quando a gente está num grupo, tem um livro lá atrás que o nome é Do Orgulho à Humildade. Né? Se você não leu, eu lhe aconselho a ler. Do Orgulho à Humildade. Então, um dos tópicos lá é, quando você é corrigido em público, como você reage? Então não me interessa se a pessoa está pecando, tá? Então não interessa para o Senhor. Ela vai prestar contas. Se ela precisar de correção, você corrige. Mas como eu reajo quando eu sou corrigido em público? Certo? Como é a motivação do meu coração? Então, se eu estou num pequeno grupo, eu preciso entender que eu posso ser corrigido. Claro que o líder tem que ter aqueles cuidados. Né? Quais são os sinais dessas emoções? Tom de voz, expressão facial, gestos. Né? Os membros do grupo tentam bloquear a expressão de sentimentos negativos? Como isso ocorre? Uma outra questão de pequeno grupo saudável é o serviço. Cada membro usando seus dons. Cada membro usando seus dons, seus talentos. Certo? Então Deus deu pelo menos um dom espiritual para cada pessoa. Fora os talentos. Eu não estou dizendo que talento como é que eu posso dizer? Tem alguma coisa a mais, né? Mas assim, Deus deu alguma coisa para todo mundo. E a partir do momento que você é salvo, você recebe pelo menos um dom espiritual. O Novo Testamento enfatiza a variedade de dons e ministérios a serem exercidos pelos cristãos. Essa variedade se origina de Deus, que concede todas as boas dádivas às suas criaturas. Os dons são dados por Deus para o crescimento e a unidade de seu povo e devem ser usados com amor, não com inveja e rivalidade. Não há limites para os dons e habilidades do povo de Deus. Quando eu comecei a cantar no coral, Josué não te anima que eu já me aposentei. Tirei uma brincadeira com ele, tá, gente? Me aposentei. Eu dizia, Senhor, por que eu não sou um tenor? E eu tentava e a nota não saía. Né? Não ia nem em melisma, nada. Né? Então, assim, não ia. Né? Então, a partir do momento eu entendi que eu era um baixo, um barítono. Então, não fazia sentido eu ficar triste porque eu não tinha... eu estou falando de talento, tá? Esse talento, né, de alcançar essa nota. Certo? Então, para mim, né, por um momento isso me entristeceu. Porque eu queria ser apreciado por pessoas. Entende a motivação? Eu queria ser barítono porque alcança notas maiores e tem mais solo, tem mais dueto. A voz aparece mais. Entendeu a motivação errada? Né? Mas Deus, né, me deu limitação na minha voz. Certo? Então os dons e talentos eles não devem ser vistos com rivalidade. Um anfitrião, ele não deve olhar para um líder e se sentir inferior. Poxa, eu não prego, eu não dou estudo. Claro que ele pode usar esse desejo para procurar se aprimorar e um dia ser um líder, mas ele não deve se sentir inferior. Um anfitrião, uma pessoa que serve a água ou serve o lanche, o assistente,
ele não é inferior ao líder. Ele não deve olhar com inveja, com rivalidade. E é isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Tinha gente que não tinha determinados dons e falava, eu sou tão pequeno, coitadinho de mim. E tem gente que chama isso de humildade, mas não é, tá? E coitadinho de mim, eu não tenho esse dom, não tenho isso. E tinha gente que se achava muito, porque tinha muitos dons. Em contrapartida, um líder não pode se achar superior aos outros porque ensina, porque tem um dom de ensino. Então o conceito dos dons nos pequenos grupos tem que ser utilizado de forma saudável. Todos nós precisamos servir. Eu não sei meu dom. Eu não sei meu dom, não sei qual é meu talento. Irmão, sirva. Se envolva em alguma coisa. Esteja animado para pequenos grupos. Chegue e fale, irmão, no que eu posso ajudar? Eu não sei meus dons e talentos. Uma dica, irmão, isso aqui é infalível. Se você não sabe seu dom nem seus talentos, só faça uma coisa. Comece a servir. Sirva em 2, 3 áreas se você tiver disponibilidade. E depois, eu lhe recomendo escolher uma. Faça bem feito. Faça com a graça do Senhor. E existe uma variedade de serviços nos pequenos grupos. Ensino, organização social, hospitalidade, música, escrita de cartas, contatos com ausentes e assim por diante. Nós temos uma irmã aqui da igreja que ela liga para todos os aniversariantes, né? Ela liga para todo mundo. Irmãos, isso é um ministério. O professor que está ensinando lá em cima agora, ela está servindo da mesma forma, dentro das limitações dela, ela está fazendo um serviço, ela está servindo. É ministério o que ela está fazendo. Algumas são tarefas concretas, então algumas são mais informais, mais importantes. Né? Um grupo saudável, o que ele vai fazer? As tarefas são compartilhadas pelos membros de acordo com os seus dons. Né? Então as pessoas vão ser distribuídas nas tarefas. Reconhecimento de que nenhum membro irá realizar todas as tarefas. Né? Então, a não ser que seja uma necessidade. Eu tenho uma regra. Eu faço alguma coisa em um ministério se não tem ninguém para fazer. Aí você pode fazer. Mas enquanto tiver várias pessoas para fazer, distribua as tarefas. Né? Canalize as energias. Né? Pessoas podem fazer muito bem o que você faz. O líder conhece as habilidades do grupo. Os membros têm senso de pertencimento e têm papéis específicos a cumprir. Os membros experimentam como podem ser úteis ao grupo de novas maneiras. Então, pessoas serão desenvolvidas no seu serviço. Irmãos, não servir não vale a pena. Eu fico me imaginando, não vale a pena não viver a vida cristã numa vida de não serviço. Eu preciso servir. No céu eu vou servir. Servir ao Senhor, dentro dos meus dons e talentos. Eu posso não cantar, mas eu discipulo. Eu posso não ser uma pessoa que canta no grupo de louvor, mas canto no coral. Eu posso ser uma pessoa que evangelizo mais. Eu posso ser uma pessoa que utilizo de evangelismo relacional. Nós temos várias oportunidades de servir. O pastor Wagner, o antigo pastor da igreja, ele falava o seguinte, que nós tínhamos oportunidade de serviço para toda a igreja. E eu olhava assim para o pastor e digo, pastor, eu não concordo com o senhor não. Mas eu não falava para ele, era no meu coração. E depois eu entendi. Tem local para todo mundo trabalhar. Não se preocupe, tem local para todo mundo trabalhar. Tem vaga para todo mundo, tem vaga sobrando. Então, sempre tem oportunidade de servir. Nós não podemos usar a desculpa, não tem espaço para mim. E voltando ao pequeno grupo, esse vai ser o contexto. Sempre vai ter algo para servir. Muito bem, aqui nós temos algumas perguntas de diagnóstico. Quem está realizando? Quais tarefas formais? Que papéis estão sendo adotados informalmente? E nós temos aqui a autoavaliação de um grupo saudável sobre conquistas. Os membros estão conscientes de seu próprio crescimento? Existe um equilíbrio entre estudo da Bíblia, oração e evangelismo? Então, qual é o objetivo do pequeno grupo? Que as pessoas cresçam
e que pessoas sejam evangelizadas. A gente não vai cobrar a quantidade de pessoas evangelizadas. Né? Ah, quantos tu ganhou lá? 20? Né? Então nós não vamos cobrar dessa forma, mas que haja crescimento. Causas de um grupo doente. Aqui nós vemos características e perguntas de diagnóstico de um grupo saudável, mas agora nós vamos ver causas de um grupo doente. Um pequeno grupo pode ser um grupo doente, um ministério doente. Né? Vimos acima algumas características de um grupo saudável, fornecendo ao seu líder ferramentas de diagnóstico com as quais avaliar o estado do grupo. Mas fatores tornam um grupo doente. Né? Então nós precisamos descobrir. E a primeira coisa que pode tornar um grupo doente é o indivíduo. Né? Às vezes a causa de um grupo doente se centraliza em um indivíduo. Aí o autor dá um exemplo. Janaína chega ao grupo, senta-se em um canto e fala muito pouco. Até pular na garganta de alguém quando alguém discorda de uma questão irrelevante. Isso não é comum a Janaína. Né? Ao descobrimos que Janaína está com problemas. Né? Ela perdeu o emprego, né? Varia muito as personalidades, o humor dela. Uma explicação, irmãos. Uma explicação. As circunstâncias, pessoas e lugares não são uma desculpa para nós pecarmos. Aqui é um exemplo prático. Então, como nós vamos abordar Janaína? Como nós vamos aconselhá-la? A gente vai dar uma surra de Bíblia nela? Não. Nós vamos aconselhá-la de modo que ela olhe para Cristo e veja que ela precisa realizar mudanças. Que pessoas, circunstâncias e lugares não são a principal causa dela estar pecando. Mas o indivíduo, sim, pode ser um fator. Que o pequeno grupo está doente. Uma pessoa pode criar intriga, confusão, trazer um debate demasiado, ali esquentar o clima. Né? Então nós precisamos, como igreja, auxiliar pessoas nesse sentido. Obedecer o que temos na Bíblia, exortar os fracos, consolar os desanimados. Isso é ministério cristão. Os membros podem demonstrar que o pequeno grupo está doente? Sim. Nos estágios iniciais de um grupo, só beber uma água, irmãos, aqui. Nos estágios iniciais de um grupo, os membros costumam ficar ansiosos sobre o modo como serão tratados. Eles podem ter medo de fracassar, parecem tolos e serem rejeitados, ou apenas não ter certeza do que se espera deles. Frequentemente, o grupo lida com essa falta de confiança, ocupando-se com tarefas. Os membros usarão várias táticas para evitar tópicos ameaçadores. Passar rapidamente pelo material em vez de buscar profundidade, discutir regras e procedimentos, ser excessivamente polidos. À medida que a confiança se desenvolve, os membros correm mais riscos, oferecem ideias e opiniões, revelam mais de si por trás da imagem pública. Né? Então, pessoas podem se sentir ameaçadas, né, no pequeno grupo. Então, o problema não pode ser o indivíduo, mas pode ser o grupo em si. O grupo não se abre. O grupo é muito formal. Ele foca, por exemplo, ele pega o estudo, aí fala assuntos superficiais e pronto, acabou o estudo. A pessoa não se aprofunda. Tem um lanche, mas não conversam. Né? Então isso pode ser um indício, né, que o pequeno grupo não está saudável. Falta de confiança, falta de interação. Claro, irmãos, que isso vai vir com o tempo. Né? Até nós, entre nós, né? Com o tempo nós tiramos brincadeiras entre nós. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o Glair Edson era uma pessoa séria, assim, eu digo, esse homem é inacessível? Ele tocava aqui, eu diria, poxa vida. Mas depois, com o tempo, né, eu fui tendo liberdade com o Glair Edson, liberdade mesmo, né? O Lucas, por exemplo, Lucas da Rebeca, né? Então, tem uma certa liberdade com o Lucas, graças a Deus, né? Então, isso é relacionamento, irmãos. É interação, é a conversa. Né? Não sei porque o Lucas está rindo do meu exemplo, mas tudo bem, gente. Muito bem, como é que a gente aumenta a confiança de um pequeno grupo?
ensine o evangelho da confissão e perdão. Né? Então o evangelho é suficiente. Não há necessidade de temermos as pessoas. Será que vão me reprovar? Será que vão me achar o pequeno? O exemplo do líder afetará o grupo. Lembre-se dos nomes. Incentive todos os membros. Discriminar o valor e veracidade das contribuições. Né? Então valorize cada contribuição. O líder deve conhecer a todos. Isso é obrigação de todos nós. E há um esforço. Nossa igreja tem crescido. Né? E toda vez que entra alguém, eu pergunto do pastor, quem é? Não para investigar, mas para eu saber logo quem é. Né? Isso é responsabilidade de todos nós. Não somente dos pastores, diáconos, mas de todos nós. Chegou alguém novo na igreja? Quem é? E no pequeno grupo vai ser a mesma coisa. Quem é essa pessoa? Né? Como é que eu posso me envolver mais com ela? A autoexposição adequada do líder. Se for cedo demais, assustará as pessoas. Eu tenho dado exemplo com nós pastores. Pastores não são super-homens. Né? Então esqueça essa ideia. Que um pastor é um super-homem. Eu não estou dizendo que um pastor vai viver deliberadamente em pecado. Mas um pastor não é um super-homem, não. Ele tem suas lutas, tem seus temores, tem suas áreas que ele precisa crescer. Então não tem esse julgamento errado. Então o líder, nessas discussões, ele vai precisar se expor. Estabeleça a regra da confidencialidade. Isso incentivará a segurança aos que se expõem. Então, irmãos, está num pequeno grupo, a regra da confidencialidade. Confidencial, você me falou isso. A não ser que seja um crime, né? Eu acho que dificilmente alguém vai falar um crime num pequeno grupo. Mas, vamos lá. Mas o pastor Bill teve uma situação que ele achou também que não ia falar. Que ele sempre perguntava, dando aula de autoconfrontação, ele perguntava sobre pecados. Ele dizia, quem mentiu essa semana? Quem falou mal de um irmão? Aí ele perguntava, quem adulterou essa semana? E ninguém levantava a mão. Aí teve um dia que um rapaz levantou a mão. Quem adulterou essa semana? Aí o rapaz levantou a mão e ele tratou. Mas enfim, pessoas vão se abrir. E esse ambiente precisa ser de confidencialidade. Precisa ser um ambiente confidencial. Nós não podemos ser pessoas curiosas pecaminosamente que ficam espalhando coisas. O que acontece dentro de uma conversa informal, e pessoas pedem segredo, é entre eu e a pessoa. Todos nós temos que ter consciência disso. A partir do momento que nós somos abertos demais e falamos de informações que não deveríamos falar, nós afastamos pessoas. Nós afastamos pessoas de nos procurar. Se eu fosse, por exemplo, alguém me falasse alguma coisa no gabinete, aí eu vou pregar. Aí eu vou falar com aquele cidadão do púlpito. Eu não posso fazer isso não. Como pastor, não é ético da minha parte fazer isso. Por isso que eu sempre digo quando uma pessoa é aconselhada por mim, irmão, eu vou passar por esse assunto no púlpito. Isso é um assunto de púlpito, então eu não estou falando com você. Não que eu quero agradar a pessoa, mas eu quero deixar claro para ela que eu não estou falando com ela objetivamente. Né? Então nós precisamos ter essa consciência de confidencialidade. Problemas, né, que você me fala, eu preciso confiar em você. Né, e você confia em mim. A partir do momento que eu sou alguém que fala para outros, eu perco minha confiança. Eu perco meu comprometimento. Minha palavra diante de outros não vale. Certo? Conflitos não resolvidos. Né, e aqui nós temos outros... Perdão, irmãos, eu pulei aqui, ó. Incentive amizades além do tempo em grupo. Certo? Incentive amizades. Informalidade. Né? Conflitos não resolvidos podem ser problemas em um pequeno grupo? Podem e devem ser resolvidos. Eu coloquei aqui conflitos de personalidade, certo? Está no livro, na tradução do livro. A gente sabe que cada pessoa tem o seu jeito, mas desde que esse jeito não seja pecaminoso. Por exemplo, eu sou mais reservado. Mas será que combina com a vida cristã ser reservado? Com comunhão? Combina? Combina? Não. Entendeu? Então eu, como irmão em Cristo, preciso interagir com outras pessoas. E se eu tenho dificuldade de me relacionar, eu preciso me esforçar para isso. Certo? Então,
Isso aí precisa ser... Não é? Quando eu coloquei conflito de personalidade, eu não quis dizer que uma pessoa... eu sou reservado e vou ficar quieto. Não, não é assim. Né? Então, conflitos precisam ser resolvidos de forma bíblica. E resumindo, você vai responder de 3 formas a um conflito. Você vai ceder, você vai confrontar, né? Você vai resolver biblicamente, ceder, confrontar, né? Deixar de lado. Ou você vai atacar, ou você vai fugir. Você não pode atacar pessoas em problemas. Você não pode simplesmente fugir quando a situação precisa ser tratada. Aí você precisa lidar biblicamente. Não dá para fugir, precisa tratar. Converse com a pessoa de forma franca. Não seja aquele que simplesmente tem problema de relacionamento com pessoas. Nós não podemos ter problemas de relacionamento com pessoas, né? Situações de conflito, né? Esteja disposto a enfrentá-los honestamente, o que está acontecendo. Olhe para as suas próprias atitudes e pecados que podem estar contribuindo para o conflito. Admita sua raiva ou frustração. Confronte os outros com problemas que eles estão causando. Então, num pequeno grupo, eu não posso ter problemas de relacionamento com pessoas. Não posso. Né? Eu preciso quebrar isso aí. Certo? E só Cristo pode quebrar dessa forma. Líderes. O líder. Como o líder pode ajudar? Então, o líder, né, pode ouvir todas as contribuições. Ele não pode ser um líder centralizador. Aquilo não vai ser o sermão dele expositivo. Ele não pode estar interrompendo outros ao falar. Ele tem que ter liberdade de discordar. Ele tem que guardar confidências compartilhadas no grupo. Né? Ele não pode ser aquele que está falando. Ele tem que ter liberdade de fazer perguntas. Né? Então ele precisa fazer dessa forma. Então o papel do líder, né, deve estar por dentro disso aí. Vamos passar para o grupo. Um pequeno grupo saudável. E aí eu vou dar uma revisão na parte do anfitrião. Por exemplo, o arranjo dos assentos. Será que tem que ficar desnivelado o ambiente? Não, as cadeiras têm que estar organizadas. A iluminação tem que ser bem feita. Né? A gente não pode estar num ambiente desorganizado no pequeno grupo. E nós já vimos isso na parte de anfitrião. A acústica. Elimine ruídos e distrações. Escolha um local onde que todos possam se ouvir sem esforço. O telefone pode ser um problema se vocês estiverem reunidos em uma casa movimentada. Então, assim, se tem cachorro, animal que faz muito barulho, bota o animal em outro ambiente que não dê para ouvir, ou faça uma adaptação na casa. A iluminação, a ventilação, né, a estrutura. E aqui nós chegamos na parte de diagnóstico de um pequeno grupo doente. Né? Então nós vimos aí algumas formas, né, de um pequeno grupo ser saudável e de um pequeno grupo ser doente. Né? Então nós temos aqui uma autoavaliação. E depois você pode ler. Mas aqui nós temos um estudo de caso, certo? De um pequeno grupo saudável e de um pequeno grupo doente. Um estudo de caso. Considere um grupo de 12 membros da mesma igreja. Então esse 12 não tem nada a ver com G12, tá bom? Que se reúnem toda quarta-feira à noite. Poucos dos membros se conheciam antes de ingressar no grupo. Suas idades variam de 19 a 40 anos, todos solteiros. Usando a ferramenta de diagnóstico, examinamos cuidadosamente o comportamento do grupo. O que está acontecendo nesse grupo, gente? O grupo está quieto e não participa bem das discussões. Esse padrão continuou por várias semanas. Não apenas no estágio inicial, eles estão excessivamente polidos e agradáveis uns com os outros, nunca expressando sentimentos negativos sobre nada. Um membro do grupo domina o tempo de fala. O grupo tende a se apressar com o material, em vez de buscar uma discussão profunda. Então está com toda a característica de não ser saudável. Tem uma pessoa dominando a conversa, o grupo está quieto demais, eles não participam da discussão, né? Eles não interagem. Então esse grupo não está crescendo, ele não está saudável. Certo? Possíveis causas dos problemas de saúde desse pequeno grupo. Por exemplo, os indivíduos. Três membros do grupo têm personalidades silenciosas.
eles parecem confortáveis, são apenas quietos. Então tem pessoas quietas demais nesse pequeno grupo. Certos membros, né? Confiança e aceitação. Existem baixos níveis de confiança, evidenciados pela fuga de expressar sentimentos negativos e a falta de discussão profunda. Ou seja, eles não confiam uns aos outros a ponto de falar no pequeno grupo aquilo. Então eu, como líder, e eu como membro do pequeno grupo, preciso ajudar o meu pequeno grupo a se desenvolver, né? Estar crescendo, né? Conflitos não resolvidos. Olha que bênção, não tem nenhum conflito não resolvido. Agora vamos avaliar o líder. Será que o líder consegue estabelecer regras básicas no grupo? Para a vida em grupo? Ele não tem dificuldade, né? O líder não tem dificuldade de dizer, olha gente, o tempo de fala de vocês é esse. A gente vai começar tal horário e terminar qual horário. Então o líder tem liberdade de fazer isso. Um ambiente físico, será que tem algum problema nesse pequeno grupo? Olha, o assento em alturas diferentes está dificultando o estudo, né? Então está num cômodo da casa que é mais baixo que o outro. Então está tendo uma dificuldade em relação aos estudos desse pequeno grupo. A estrutura. O grupo parece estar intimidado por seu tamanho, né? Então, a intimidação, não há abertura, não há conversa. Muito bem, aqui nós vimos nesse estudo de caso que um pequeno grupo, né, ele pode estar envolvido, certo, de determinada forma, numa falta de liberdade ao se falar. Foi basicamente isso, né? Eles não têm liberdade para se falar. Tem pessoas que são quietas demais e não conseguem falar, elas precisam de ajuda, elas precisam ser ajudadas, exortadas, consoladas, nesse sentido, para participarem, para interagirem, né? Então nós vimos o que é um pequeno grupo saudável. Pequeno grupo saudável, primeiramente, tem relação com a igreja. Um pequeno grupo ele não vai ser insubordinado a uma liderança pastoral, não é só a igrejinha. Um pequeno grupo ele vai dar abertura para as pessoas falarem. As pessoas vão ter liberdade para falar. E a partir desse momento, se a gente não der liberdade para as pessoas falarem, a gente nunca vai entender as dificuldades que elas estão passando. Se o pequeno grupo não tiver liberdade para falar, pessoas que não são crentes não vão falar das suas lutas. E possivelmente não serão evangelizadas. Então elas precisam ter abertura. Pessoas no pequeno grupo, elas não podem ser dominadoras. Um pequeno grupo saudável é um pequeno grupo que serve. É um pequeno grupo que está junto em tudo. O que eu posso ajudar aqui? É na música, é no louvor, é nas interações. Um pequeno grupo doente é centralizador, certo? Só uma ou duas pessoas fazem. Mas no pequeno grupo que nós temos membros da igreja, todos servem. É uma oportunidade para servir, para estarmos juntos. Amém? Muito bem, irmãos. Hoje nós aprendemos sobre pequenos grupos saudáveis, tá bom? Irmãos, eu dei 50 minutos de aula, tá bom? Não terminei antes. Geralmente a nossa reflexão termina às 10h45, tá? É o horário que eu termino e posteriormente isso eu dei 50 minutos de aula, tá bom? Vamos orar e eu gostaria, antes de orar, de encorajar você. Encorajar você a ser um membro de pequeno grupo, né? A estar junto. Poxa, eu vou ser um anfitrião, eu vou ser aquele que participa, eu vou ser aquele que está junto, eu vou evangelizar pessoas, eu vou me abrir, eu vou me expor, né? Eu estou animado com isso, com esse projeto, que essa possa ser a nossa animação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos auxilia, Senhor, em tudo que temos que fazer, Senhor. Abençoa nossas famílias, nossos lares. E abençoa esse novo projeto de pequenos grupos. E abençoa também os adolescentes, seus líderes, o pastor Fernando, que estão ali no acampamento, Senhor. Que o teu nome possa ser honrado e glorificado. Os traz em segurança e em paz no seu retorno mais tarde. No nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus